Olá, amigos. Hoje nós vamos comentar um pouquinho uma história nascida da mitologia grega, que é a história de Édipo. E como sempre fazemos, tirar, a partir da mitologia, algumas lições para a nossa vida. Édipo era filho de Laio e Jocasta. Acontece que quando a sua mãe estava grávida dele, seu pai recebeu uma provisão de um oráculo dizendo que aquele filho seria a sua desgraça. Imagina o que isso significou na cabeça do pai. Então, assim que o menino nasceu, o pai resolveu se desfazer da criança para não ver a sua própria ruína. Entregou a criança para que os pastores pudessem eliminá-la. Mas os pastores não fizeram isso. Tiveram pena e criaram a criança. Então, Édipo foi criado pelos pastores. Quando ele se torna jovem e tal, um dia ele viajando pela estrada, na sua carruagem, ele encontra uma carruagem que vem em sentido contrário à dele, numa estrada muito estreita. E o senhor da carruagem pede que ele saia do caminho para ele passar. Acontece que entraram numa briga e Édipo matou aquele senhor sem saber que assim estava matando o seu próprio pai. Então o oráculo se cumpriu. O filho eliminou o próprio pai. O tempo passou e Édipo se envolveu em mais uma situação dramática. Havia um monstro chamado Esfinge que ficava numa estrada propondo adivinhações e enigmas para os passantes. Édipo resolveu enfrentar aquela esfinge e, resolvendo o enigma proposto pela esfinge, a elimina dessa forma. E os moradores da região de Tebas ficaram muito felizes pelo fato de Édipo ter eliminado aquele monstro terrível que cercava todos os passantes no caminho. Então, propõe um casamento entre ele e uma viúva da região. A viúva era nada menos do que Jocasta, a sua própria mãe. Sem saber da situação, Édipo então se casa com a própria mãe. Então ali começaram a aparecer diversos problemas naquela região, e quando Édipo foi novamente a um oráculo, a um adivinho daquele tempo, e descobriu a sua própria história, Édipo furou os próprios olhos. Talvez chegou à conclusão que era melhor ser cego do que ter que enxergar a própria desgraça. Aqui é um relato muito resumido da história de Édipo. Mas vamos tentar trazer isso um pouquinho para hoje, do nosso tempo. E eu quero ilustrar isso com um exemplo muito comum, que acontece com muita frequência. São aquelas mães que esposa nenhuma serve para casar com seus filhos. Na minha opinião, temos muitas Jocastas hoje em dia. Teve um caso que ela me disse, reclamando da sogra, eu não consigo conviver com a minha sogra. Eu não consigo fazer para o meu marido o que ela fazia, obviamente. Até deitar na cama, para esquentar a cama. Para quando ele chegasse da rua, encontrar a cama quente, ela fazia. Isso eu não consigo fazer. E eu fico dividida entre o marido e a sogra. Eu sei que é a mãe dele. Às vezes eu fico pensando que
para muitas mães, a única pessoa que serviria para casar com o seu filho seria ela mesma. Porque mulher nenhuma serve. E isso é claro que as pessoas não têm consciência que com esse excesso de amor e zelo, na verdade, elas estão atrapalhando imensamente que o filho siga sua vida. A história de Édipo me parece que pode ser ilustrada a partir de diversos ângulos. O Édipo é aquele que casou-se com a própria mãe e depois furou os olhos. É importante que a mãe, quando chega um determinado momento, ela se afasta da relação para que o filho possa seguir o seu curso. São tantos casos de conflito entre a sogra e a nora que a gente fica pensativo. O excesso de zelo da mãe que atrapalha imensamente o desenvolver do filho. À luz dessa história, nós poderíamos também refletir sobre a relação do filho com o pai, que nem sempre é muito tranquila. Quase sempre é uma relação marcada por muitos conflitos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Pense no que nós falamos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe aqui o seu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado.